E, nesse momento, temos o prazer e a satisfação de convidar para a mesa redonda, entre lugares das narrativas, os professores Cristiano Dário Altaza Acampo, da Universidade de Manizales, da Colômbia, com seu trabalho Paisaje de la Resistência e Resistência em la Escuela. O nosso professor doutor Rodrigo Matos, da Universidade de Brasília, com notas sobre a pedagogia da resistência. Pedagogias experienciales e construcionales popular, como hacer derechos com palavras. Professor doutor Rodrigo Giraldo Quintero, da Universidade de Manizales, da Colômbia. E o nosso professor doutor também, José Luiz Vilar Mela, que irá fazer a coordenação desses trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao sexto Inforpex. E temos a honra aqui de receber dois colegas latino-americanos, da Colômbia. Primeiramente, Rodrigo Giraldo Quintero, que é advogado, professor da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade de Manizales, é especialista em Direito Constitucional na Universidade Externado de Colômbia e magíster em Law, e atualmente é candidato a doutor em Formação em Diversidade. O professor Cristian Dário Alzate, coordenador acadêmico e secretário de Educação de Manizales, bacharel em Ciências Sociais na Universidade de Caldas, magíster em Educação e Desenvolvimento Humano, advogado para a formação de doutores em Doverside University of Manizales. E temos o professor Rodrigo Matos aqui, colega da casa, que é um professor da graduação e da pós-graduação, é líder do grupo de pesquisa Rede Experiências Narrativas e Pedagogias da Resistência e possui graduação em Pedagogia, mestrado em Estudos de Linguagens e doutorados em Educação e é vindo da Universidade do Estado da Bahia. Atualmente é nosso professor. E o professor José Luiz Vilar, professor de História da Educação, doutor em História Social e das Ideias. Sejam bem-vindos e eu passo a palavra, então, ao professor Cristian Dário Alzate. Bom dia, muito obrigado à diretora Liliana, que recebeu, nos acolheu aqui na cidade de Brasília e nessa Universidade de Brasília, e saudações especiais para o professor Rodrigo Matos, que é o meu tutor internacional nesse momento, e que ele ajudou em toda a questão acadêmica desse processo que é um tanto difícil, que é o mundo acadêmico, o mundo de ser professor. Então, agradecer a todos por estar aqui presentes e escutar o diálogo, o dia de hoje, as aproximações e reflexões que eu já vim construindo há muito tempo na questão, na postura de ser professor e a postura da escola, como vivo, como penso, e a escola como espero. Eu já fui professor de escola básica de crianças de 5 anos até adolescentes, professor universitário, também fui professor de bem-estar universitário, além de
é professor de licenciaturas. Então, todas essas perspectivas e essas experiências das escolas têm me colocado alguns elementos para poder contar o que eu vou fazer agora. Eu vou trabalhar com imagens de fundo, pintores da América Latina, pintores equatorianos, pintores mexicanos e algumas artistas brasileiros. Aqui está a referência e mais ou menos vou falar o que significa as pinturas como um movimento de resistência na época de ditaduras e violências contra aqueles que pensavam diferente. A minha fala de hoje eu chamo de paisagem de reexistência e resistência na escola. Aqui a paisagem é trabalhada como uma metáfora, a paisagem de escola. A paisagem rizomático é de uma perspectiva do que foi trabalhado pelo Luiz Guattari, a conexão que existe da escola com todos os seus elementos. Quando você vê esse quadro do Josué Sanches, do Peru, quando você vê um elemento não encontra separadamente, não encontra o significado. Ele é bonito sozinho, mas não é entendido. Então, dentro de uma paisagem, é ver desde o horizonte e ligar todos esses elementos que dão forma a uma proposta diferente, uma proposta mais sensível, a uma proposta latino-americana da cor. Essa paisagem está do lado do observador. Todos somos observadores na escola dessa paisagem e são as nossas histórias, as nossas formações e as nossas apostas de vida estão sendo tratadas. Aqui estamos tratando de reconhecer essa paisagem como uma paisagem emancipadora. E nesse sentido eu vou trabalhar a metáfora da paisagem em 3 momentos. Para trabalhar as paisagens, gostaria aqui de mostrar 3 obras de Osvaldo Guayasamín. Osvaldo Guayasamín tem 3 momentos diante de um questionamento da América Latina, quando ele recorre à América Latina no início do século XX, e é um caminho ao pranto e um caminho à ira, a raiva, como refletindo a emancipação dos povos americanos e a homogeneização que estão sofrendo dos países potentes. E, finalmente, a parte clímax da sua obra é a meiguice, a ternura. Então, vou mostrar esses 3 quadros, porque a pintura, a primeira, representa o caminho do pranto. Ele é um pintor cubista, expressionista da América latino-americana e representa algo que comove a gente como latino-americanos e é o mundo da emoção. Nas suas obras, ele mostra a emoção, os rostos. Essa é a angústia. E ele trabalha a força como uma situação limite que você vive na escola. Nessa condição da tensão entre a vida e a morte, existem situações que fogem das mãos dos seres humanos. Nesse caso, dos nossos estudantes, daqueles sujeitos que chegam na escola. Nesse sentido, a situação é limitada, são situações limitantes dos nossos estudantes na escola, são situações de violência, marginalização, pobreza extrema, a solidão do mundo contemporâneo, a falta de afeto. E na minha condição de professor, eu já envio um novo paradigma na minha escola, que os meus estudantes nesse momento não têm famílias estruturadas. Alguns, pelas dinâmicas sociais, as suas famílias são monoparentais, extensas, ou são adotados, ou ficaram sob cuidado das suas avós. Então, cada um desses sujeitos, e nós como professores temos
temos uma situação limite. E essa situação limite faz com que a escola possa ser repensada de alguma outra forma. Podemos dizer que a escola tradicional, que só estava pendente dos conteúdos no mundo acadêmico, que fica invalidada quando o sujeito, a pessoa, chega com o mundo imaginário, subjetividade e experiências. É fundamental para entender o novo papel da escola no mundo contemporâneo. Então, nessa atenção das paisagens como metáfora, essas paisagens no lugar de anunciação tem 3 linguagens e na minha proposta para refletir sobre a escola. Em primeiro lugar, eu vou falar da paisagem ordenada. Um segundo momento vai ser uma paisagem desordenada e um terceiro momento vai ser uma paisagem humanizada. Aqui as paisagens tem um escritor brasileiro que fala muito bem. Ele disse que a territorialidade, Milton Santos, e que ele disse também que teve muita força dentro dessa construção metafórica da paisagem como escola. Aqui vocês veem esse quadro, é Gonçalo Endaracrão, é equatoriana, é sem nome. Esse quadro chama-se Coleções e ele representou aqui as paisagens autóctones, as paisagens mágicas e as paisagens utópicas que ele pensava do seu território. O primeiro é a paisagem ordenada. E aqui existe uma colocação das problemáticas da época. Esses problemas que todos os dias, como professores, temos que chegam e que temos que entender os desígnios do mundo atual. Aqui, nessa paisagem, eu encontro o mundo tecnoeconômico, um mundo onde que é uma aposta pelo ser humano que produz e uma aposta pelo ser humano que consome. E é homoconsumidor, o homem que está nesse mundo fazendo uma aposta por estar dentro de um status quo e se mostrar socialmente que avançou nas pressões do mundo atual. Essa tecnoeconomia esquece do sujeito pelo sujeito, de ser um sujeito, aquele sujeito familiar, esse sujeito íntimo desse sujeito que o mundo quer. Todos os dias vemos o relógio para poder sair vitoriosos do dia a dia e cumprir com todo esse mundo que exigiu, nas palavras de Bauman, o mundo líquido. O segundo momento é o individualismo. Ensinaram para ser professores individuais, seres cada um na sua ilha, ter a pedra do conhecimento e a não conversar com o outro. Mas assim mesmo, o individualismo nós estamos ensinando na escola, no mundo da competição, no mundo do ganhador, e nós estamos perdendo o rosto do outro. Tanto é individualismo que nós construímos uma bolha do mundo tecnológico. Dificilmente, quando chego em Brasília, na Colômbia ou na Nicarágua, posso observar os rostos. Sempre estão agachados e perdemos o mundo humano. O que está acontecendo na Colômbia, no Brasil, são os neoliberais, onde apoiam essa neoeconomia e que dificultam outro tipo de processos emancipatórios, porque estão mais tendentes à privatização e a políticas que reduzam qualquer bem-estar. O patriarcado, que esteve em discussão agora, e esse é o tema de gênero, a igualdade de gênero, que segue sendo um problema na América Latina, em países totalmente machistas e discriminatórios. E por último, esse problema, os universalismos e as verdades absolutas. Esse problema que segue vendo o ser humano como algo que não podemos sair dessa linha, porque nós conversamos com esse mundo
da doutrina, do doutrinamento, o cidadão que tem que fazer, que tem que obedecer segundo as políticas instauradas pelo governo. E esse é o tema importante e que ainda permeou a academia, a universidade e a escola. O eurocentrismo e pouca reflexão. Segunda aposta, força. E uma paisagem desordenada, desorganizada. Sigo com um paisagista equatoriano e é uma aposta forte quando começo a falar dessa paisagem desorganizada com a minha aposta da resistência. Como falava do mundo do positivismo, do patriarcado, como sujeito colombiano e latino-americano, eu acredito que tenho que construir e desordenar estes que nos governaram por muitos anos, por muito tempo e por muito cronos. E então, alguma aposta à resistência na escola. Primeiro, começar a trabalhar nos trajetos da vida. A escola se acostumou a ensinar para o futuro. Tem que preparar-se para o futuro. E o futuro está muito longe, é utópico. E nos esquecemos do nosso passado, do nosso caminho, do nosso presente. Esse trajeto de vida que me diz que sujeito eu sou, que sujeito sensível eu sou. Qual expectativa eu sou? Então, esse trajeto de vida, o que representa o que está diante de mim, a escola. Esse sujeito que chega com uma história de vida forte e que sobre essa história de vida eu posso aprender e nessa relação, digamos, o que eu posso aprender da vida. Outra terceira força seria as outras epistemologias. A escola se acostumou a ensinar conteúdos do mundo eurocêntrico, as matemáticas, a filosofia, a metafísica tradicional, mas nós nos esquecemos das estéticas, da nossa música, da nossa dança, da nossa gastronomia, mas além dos nossos saberes ancestrais. Na Colômbia, nós temos as avós que estão morrendo e que elas, qualquer mal físico, podem curar com um remédio que passou de geração em geração, mas que não precisam somente de um químico, que estão sendo perdidos. As escolas têm que voltar a conversar com esses saberes ancestrais. E por último, nessa resistência, voltar a conversar entre todos. A escola se constrói a partir da linguagem, da conversa, em termos de Miguel Alberto Gonçalves. A escola se constrói na conversa e na emoção entre todos, em termos de Maturana. Então, um convite forte é que o professor, na escola, tem que voltar a conversar. Na pedagogia, na educação, em uma escola renovada, em uma escola que comece a transgredir nessas paisagens. Essa é uma artista, Cecília Paredes, paisagem. Essa é uma imagem muito bela, porque mostra o ser humano, uma interação do ser humano com a natureza em uma harmonia constante. E aqui eu mostro a minha postura sobre a existência da escola. Primeiro, para que exista uma resistência, é uma postura nova, a ética. Aqui, eu acredito que Rio de Janeiro está o professor Leonardo, que fala da ética planetária do Grande Sul, e começa a fazer um questionamento da ética diante da libertação. Eu me aproximo muito da ética da felicidade e me distancio da metafísica da moral, a ética ensinada com as normas do bom
e do mal. É uma ética do reconhecimento do outro e com o outro. E do outro. Com o outro, reconhecer a mim mesmo. Com o outro, o tema da alteridade e o tema do outro. Mas há uma coisa muito importante. E nesse tema da diversidade, é algo que nos preocupa, o respeito à diferença, mas também ter uma diferença com a diferença. Sim, existe a diferença, mas como nos aproximamos dessa diferença também? Com respeito ou com a discriminação positiva? De que forma? As utopias que seria o impossível, essa postura, eu trabalhei nas escolas há 4 anos, mas nesse momento floresceram outras práticas renovadas dos professores, mas nós fizemos muito. As utopias, o que são utopias? Nós temos que trabalhar isso nas escolas. E aí eu trouxe um pouco de Eduardo Galeano quando fala das utopias. As utopias seria esse horizonte, uma paisagem renovada. Eu quero falar disso e eu dou um passo forte a cada dia. Quando eu dou dois passos, a utopia, mas à medida que eu ando mais rápido, eu ando muito rápido, mas quando eu observo adiante, eu percorri mais. Como eu vejo isso, eu faço uma aposta. Vou agilizar porque o tempo já va passando muito rápido. E o mais importante com o latino-americano, com este tema da globalização, do neoliberalismo, o tema da globalização está acabando com o nosso território. Nosso território ancestral. As multinacionais fizeram com que nós estejamos perdendo. Nós temos que voltar a ter uma conexão com a Mãe Terra, o respeito por tudo que nós cultivamos. Por isso eu me apaixonei pelo Brasil. Eu me apaixonei pela natureza do Brasil. Me apaixonei por tudo isso. Essa cidade está muito bem organizada. A natureza aqui é algo que me encanta. Eu vou explicar um pouquinho como essa aqui é uma obra que mostra a mão do povo indígena, uma energia. Isso é algo muito importante, que faz uma forte crítica ao tema da emancipação. Eu vou passar. Essa é uma pintura bela. Aqui são os pés na terra, que representa a mulher que se conecta com a Mãe Terra, que tem força em qualquer cenário acadêmico. Miguel Corra, os deuses, as crenças, suas próprias crenças. Como culmen, depois dessas 3 paisagens, eu sonho com uma escola na Aurora. Para isso eu trouxe Tarsila do Amaral, que mostra uma paisagem encantadora, que cria a paisagem brasileira. E essa escola que eu mostro é encantadora, é uma utopia que o professor comece a representar essa figura para que volte a ter protagonismo na escola. Essa escola que possa mostrar todas as práticas sociais e que possa reconhecer as vozes que estão silenciadas há muito tempo, há muitos séculos. Professor em condição juvenil. Eu vejo que aqui há muitos, mais ou menos, eu relato a condição juvenil, são estudos da juventude que chegam fazendo uma forte crítica ao mundo autocêntrico. Quando nós vemos os professores, nós desconhecemos a realidade das crianças, dos jovens. O adulto pensa
as incertezas das crianças, dos jovens. Então, nós vemos uma crise presente nesse mundo, uma condição juvenil que desaparece, uma etapa etária que é reconhecida, um estado vital de ânimo. Segundo, um docente que investigue, que pesquise a partir da sua escola o contexto das famílias, mas que também seja uma pessoa que investigue a situação desses jovens. Uma pessoa que se preocupe pela condição desses jovens, que seja militante das transformações sociais do país. Nós somos chamados para romper esquemas. Um professor que entenda o tempo social. Que não nos desconectemos do século XXI, que reconhecemos que nós nos encontremos no nosso tempo, que saibamos que a globalização e que o uso das tecnologias, que nós saibamos usar as nossas tecnologias, que saibamos usar as ferramentas do nosso tempo e que reconheçamos os tempos que vivemos. As diversidades, com a postura que tem que falar com reconhecimento na escola do outro. O parceiro que pensa igual a mim, o amigo, mas poucas vezes nos aproximamos daquele que é diferente. Como faz a escola? Como a escola se preocupa do outro, com o outro? Como são evitadas as guerras, as divisões religiosas, as divisões políticas? E por último, considero que a escola, para que exista uma constante resistência, deve estar o amor presente. Como diria Maturana, eu acredito que abraçar o outro e reconhecer o afeto, essa condição humana. Tenho 2 minutos e eu vou finalizar com essa pintura de Osvaldo, que se chama Ternura. Essa pessoa que terminou seus dias nos Estados Unidos, exilado, mas sempre teve lembranças da sua terra e da sua mãe. Aí representa a emoção, a tranquilidade, dessa conexão que existe espiritual entre eles dois. E para mim representa a escola que pensa. Essa escola que abraça, que mostra o ser humano, que o compreende e que potencializa. Essas são algumas crianças da minha escola quando encontram uma condição de felicidade. E colocamos em um parque ecológico que construímos entre todos. Hoje é um dia perfeito para sermos felizes. Essa deve ser a postura das resistência na escola. Então, eu agradeço a todos. Agora eu passo a palavra. O microfone? Não. Agora eu passo a palavra ao professor Rodrigo Marcos. Olá, bom dia. Minha fala tem algo de deslocado num congresso sobre um encontro, num simpósio, ou em qualquer lugar no qual se fale de escola, quase sempre. Porque venho de uma tradição que é pouco escolar e, ao mesmo tempo, também provocadora desse lugar da escola. Então, meu discurso tem, ao mesmo tempo, que uma tentativa de conciliar-me com esse lugar, mas também uma proposição de crítica a esse lugar e a nosso tempo contemporâneo e o que vivemos nesse momento. Primeiro,
eu acho que é importante dizer que a gente está num momento político no qual há uma certa banalização do termo resistência, no qual a resistência se confunde com quase tudo que se pretende fazer nesse momento, já que o que nos acerca parece tão horrível e dá notas do quão horripilante pode ser o futuro próximo, né? Em poucos meses, talvez. Ao mesmo tempo, a noção de resistência parece estar servindo como uma espécie de identificação coletiva para essa indignação, para essa falta talvez, de organização nossa, no qual dizemos que estamos resistindo, sem saber muito bem ainda o que estamos fazendo, porque talvez resistência seja uma coisa distinta do que fazemos, já que estamos quase sempre dentro do mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas, e propondo as mesmas coisas, e propondo as mesmas formas em tese, daquilo que chamamos de resistência. Talvez a representação mais frequente dessa noção de resistência esteja marcada pelo indignado conservador, que todos vocês aqui conhecem e provavelmente tem um na família, né? Que é o sujeito que parecia estar resistindo a alguma coisa. Todos vocês se lembram dele, né? Aquele sujeito que estava revoltado com o governo Dilma, ou revoltado com o governo Lula. E, mais recentemente, estava assombrado e assustadíssimo com a possibilidade de virarmos uma Coreia do Norte ou uma Venezuela, não é isso? Esse sujeito também estava, em tese, resistindo daquilo que nós chamamos de resistência, agora, nesse momento. Que nós não sabemos muito bem o que estamos fazendo e reproduzindo, talvez, algo muito próximo dessa representação de resistência. Primeiro, porque é importante marcar que a resistência está dentro de uma dimensão ética. E como está dentro de uma dimensão ética, nós estamos falando, de fato, de algo que é necessário ser praticado e ser posto no dia a dia como forma e como existência nesse contexto. E aqui, quando eu estou propondo, eu faço parte de um grupo que se autodenomina Pedagogias da Resistência, então a gente tenta pensar esse lugar, né? Esse lugar que lida com a diferença e não com a diversidade, diferente da outra mesa que estava aqui, a gente lida com a diferença. A diferença é que é aquele conceito que é recusado pelos documentos oficiais porque parece ser muito complexo. Então, a diversidade parece ser mais palatável, mais aceitável. Nós nos propomos sempre a tentar entender não aquilo que já está posto e sistematizado, mas aquilo justamente que não está sistematizado, aquilo que não está posto, aquilo que nós não sabemos. Primeiro, como processo de elaboração de linguagem. Quase sempre, para não dizer sempre, aquilo que entendemos e começamos a discutir como possibilidade de diverso, como possibilidade de algo que está dentro, ou como algo que nos indigna, ou que nos provoca algum tipo de incômodo, ele quase sempre já está incluído e elaborado como linguagem. Portanto, ele quase sempre também não é diferente. Ele é o mesmo, que se apresenta de uma outra forma. E é a partir daí que nós nos colocamos a dizer de uma diversidade que não é diversa. De uma diversidade que não diz do diferente. Ela diz do mesmo. Do mesmo que, por vezes, já está incluído como linguagem. Em alguns momentos, já está incluído para além da linguagem. Já está aqui dentro, em várias formas. Já é dimensão epistemológica, já é estrutura, já é forma de existência, já tem outras formas de produção. E, portanto, uma noção de resistência implica justamente em buscar coisas que não estão postas na ordem do dia. Não estão evidentes na ordem do dia. Ninguém resiste mandando um Twitter. Isso é para que se fique bem claro que os nossos modelos de resistência parecem ter passado por algumas questões que não, de fato, nos propõem um ato de fato de resistência. E, para isso, é preciso buscar não só aquilo que não está posto, como aquilo também que não está catalogado, aquilo que nos sonha... Aqui, é porque eu estou tanto tempo falando espanhol que, às vezes, me vem o espanhol pela... Eu estou aqui... Nos sonha... nos soa estranho, né? No sentido mesmo de unheimlich, ou seja, naquilo que é estranho, que não é o nosso comum. E que provoca algum tipo de modelo e que nos provoca também incômodo. É sempre bom pensar que o diferente
não é aquilo que nos provoca comodidade, é aquilo que nos provoca incômodo. E, portanto, a resistência, ao estar associada à noção de diferença, ela também precisa provocar incômodo. E por isso eu provoquei já inicialmente que, por vezes, a nossa noção de resistência pouco tem a ver com resistir, de fato. Porque tem pouco a ver com a noção de apresentar ao outro, aos sujeitos, uma possibilidade de fato, entender ou encontrar a diferença. Nesse sentido, eu estou muito articulado, não só com uma proposta que tenho feito com alguns amigos da Colômbia, da Espanha e de outros cantos, da Argentina, com uma noção de tentar pensar o que vem a ser uma pedagogia da resistência a partir da ideia da negação, justamente com uma proposta adorniana, que vem da pedagogia negativa, que se materializa depois na educação e emancipação, e que pensa essa experiência formativa num constante confronto do sujeito com conceitos. E aí, como estamos falando, de um constante confronto com o existente, e de um constante estado de alerta e de confronto com aquilo que pensamos que o mundo é e está posto, independente de como seja o mundo no momento que ele se apresente para a gente. Vai ir de encontro ao que o mundo, com a forma como o mundo se apresenta. E, nesse sentido, duvidar e nos colocar, muitas vezes, na noção e no limiar, tomando o limiar como um lugar no qual questionamos as limitações, questionamos a forma de existir nesse lugar, e pensando também aquilo que está posto, aquilo que é, como passível de questionamento. E, por princípio, isso implica numa pedagogia claramente negativa, no qual, por princípio, se rejeita aquilo que é. Se rejeita aquilo que está posto. Se rejeita o mesmo. Se rejeita as mesmas práticas. E se rejeita, por vezes, até a própria noção de escola tal como conhecemos. Incluso porque boa parte da noção de escola tal como conhecemos está dentro daquilo que o Adorno vai chamar de semi-formação. Está muito mais voltada para uma formação para o mercado, uma formação para os interesses do capital, única e exclusivamente para os interesses do capital, e no qual não se interessa de forma alguma com a nossa condição de sujeito. De forma alguma com a nossa condição de sujeito. E é nesse sentido, nessa perspectiva negativa, e eu espero que vocês estejam me compreendendo quando eu falo de negativo, né, de ir de encontro, que a gente começou a pensar. Esse foi um exercício meio Deleuze-Guattari, feito com outro companheiro nosso de jornada, do meu grupo de pesquisa, né, que é o Ricardo Castanho Gaviria, com quem eu tenho escrito já a 4 mãos há um certo tempo. Agora nós estamos pensando a noção de deformação, ou seja, e de fato é um exercício de pensamento, de pensar aquilo que não está posto, e pensar a deformação como uma possibilidade de compreensão do que fazemos nesse contexto, que fomos pensar do ponto de vista ético, ou seja, como seria uma ética da resistência e, portanto, como seria uma pedagogia da resistência, ademais do aspecto fundante que é a ideia da negação. Ou seja, estamos negando, de antemão, a negação já seria a dimensão da resistência. Mas, além da negação, quais são as nossas ações quando pensamos em resistir? Primeiro, que resistir é uma recusa. E, quando estamos falando de recusa, estamos falando de duvidar. De dúvida no sentido flusseriano mesmo, de abordar aquilo que fazemos cotidianamente com um olhar crítico. Não é o nosso comum, né? Não é o nosso comizinho abordarmos as nossas práticas cotidianas a partir de uma visão crítica sobre nós mesmos. Porque isso implicaria porque a crítica ao outro está posta, né? Nós sempre fazemos a crítica ao que não sou eu, né? A ideia dele não me agrada, a ideia dele não presta. Aquilo que ele faz não me agrada, aquilo que ele faz não presta.
mas a gente está pensando justamente numa ideia de dúvida que implica numa dimensão ética, como uma atitude de dúvida frente ao mundo, no qual você também se inclui na dimensão da dúvida. Isso implicaria em duvidar do nosso próprio pensamento, sua própria forma de fazer, nossos modelos. E, nesse sentido, duvidar da eficiência da escola. Duvidar do que fazemos na universidade. Duvidar das nossas pesquisas, que é algo ao qual eu provoco sempre meus estudantes. Duvide um pouco daquilo que está se propondo enquanto pesquisador. E não estamos falando daquela dúvida de pensar, talvez eu esteja fazendo de uma forma errada e posso fazer outra. Não, é duvide da própria validade do que você está propondo. Se isso aí, de fato, tem algum sentido no nosso contexto de produção acadêmica. Então, a primeira dimensão ética está nessa proposta de recusa. Recusa do existente. A outra, que é uma consequência dessa primeira, está num processo que, por vezes, é muito difícil. Por vezes, é muito difícil. Que é ir na contramão. Nós achamos que, por vezes, quando estamos no nosso devir humano, que estamos na contramão, né? Por exemplo, um dos momentos em que achamos que estamos na contramão é quando nos identificamos com as representações da adolescência. A representação da adolescência oferece um sujeito um momento de ruptura com a família, né? Você rompe com as noções da família, com os preconceitos familiares, com as formas de existência da família, e você, em tese, estaria aí indo na contramão aquilo que está posto pelo sistema, pela sociedade, o que quer que seja. E você se inclui numa outra forma de existência, que é a própria cultura juvenil, global, globalizada, que está em tudo quanto é canto, das abas retas, dos bonés, das tatuagens e tudo, que diz que você também faz parte aqui daquele grupo, você está caminhando com aquele grupo, você também não está na contramão. E aí, quando eu estou falando de contramão, é de fato uma posição desconfortável, de estar sempre indo de encontro àquilo que está posto. Tomando o que está posto como um elemento conservador na sociedade. Eu falo isso do lugar de ser um pedagogo. Por exemplo, eu sou um pedagogo. Eu me formei em pedagogia. Por vezes isso parece estranho em muitos contextos. Mas, ao me formar em pedagogia, eu fiz opção, em muitos momentos, por aquilo que não era o óbvio do meu campo, não era o óbvio da minha área, não era o óbvio do meu lugar. E, junto com muitos colegas, entendi que isso era uma postura ética, mas também era muito difícil ir de encontro a isso. Porque implicava em fazer as falas que ninguém queria ouvir, implicava em se colocar em relação ao outro do ponto de vista do tema, questionando a obviedade do tema ou a desnecessariedade do tema. Pressupunha, do ponto de vista metodológico, pensar outras práticas metodológicas em contextos como o nosso, que é extremamente conservador do ponto de vista metodológico. Se você chegar numa turma de mestrado na área de educação e fizer a pergunta do escopo metodológico da pesquisa, você raramente encontrará objetos ou perspectivas metodológicas diversas, ou melhor, diferentes. Você vai encontrar alguma diversidade dentro do mesmo. E, ainda por cima, somos extremamente conservadores também do ponto de vista da teoria. E esse exercício de estar na contramão implica em ir contra essas coisas, que parecem assentadas, parecem postas, parecem que não devem ser questionadas, porque, no momento que você questiona, você também pode estar se colocando em perigo. E colocar-se em risco, que deveria ser um desejo de quem produz conhecimento, pelo menos eu penso assim, e é uma parte, pelo menos, da tradição epistemológica contemporânea também. Nós admiramos quem se põe em risco e muito pouco quem não se coloca. Implica em ir nessa contramão. É aí que está o risco. É ir na contramão. E a contramão implica em correr esse risco. Riscos que são riscos epistemológicos, fazer apostas epistemológicas que não são aquelas que estão postas, reconhecer apostas metodológicas que não são aquelas que estão postas. E, nesse sentido, se inaugurar coisas, abrir-se à diferença, e não apenas à diversidade. A diversidade que parece, muitas vezes,
uma outra forma de dizer do nosso fetiche pelo mesmo. E o outro aspecto seria justamente pensar uma pedagogia da resistência como uma pedagogia negativa, que eu já adiantei alguma coisa nesse sentido aqui, e que, nesse sentido, seria apostar em outras coisas, apostar em outras encruzilhadas, apostar em trajetórias formativas que não são aquelas postas cotidianamente pelos sujeitos. Se nós pensarmos, eu já fiz essa provocação em minhas turmas de pós-graduação, em como os sujeitos constroem narrativas de suas trajetórias formativas, nós vamos observar como quase sempre se recai no mesmo. São trajetórias que se encaminham, para um lado, pelo modo trágico, por outro, para o modo cômico. Ou seja, ou sempre é uma trajetória que termina com um corolário edificante, ou é uma trajetória que termina com alguma coisa, um processo de desintegração ao final. As trajetórias que não encontram esse lugar parecem que não cabem na área de educação e nas reflexões sobre educação. E, portanto, nossa própria pesquisa em educação, nossa própria pesquisa, recai num lugar comum de estar sempre obedecendo ao modo trágico ou ao modo cômico quando pensa em narrar sua própria produção. Quando tem uma coisa que talvez nos faça falta, que não faz falta a outras áreas, mas que nós pouco exploramos. Em nosso campo, pouco se fala do erro e daquilo que não conseguimos fazer. Coisa que em alguns outros campos, das biomédicas e até da antropologia, atualmente, num artigo, se pede que diga onde foi que você errou no seu artigo. Nós nunca erramos. Nosso trabalho parece estar sempre intencionalmente muito bem posto desde o início. E, portanto, ele sempre tem um contorno cômico, porque, ao final, tudo se integra na defesa, né? Ou na publicação do artigo, ou no final do processo de financiação da pesquisa. E pensar essas outras trajetórias, essas outras formas de epistemológicas, metodológicas, mas também essas outras formas de narrar, de pensar esse lugar, implicaria em apostar que existem outras formas válidas de conhecer, de produção de conhecimento, de existência do ponto de vista acadêmico. Nós acabamos de passar por uma mesa que falava sobre diversidade, e a colega fez um questionamento muito pertinente sobre o lugar de quem está falando. Ou seja, de reconhecer que existem outras possibilidades de existência. E como você está falando de outras possibilidades de existência, incluindo aquelas as quais não conseguimos nem elaborar como linguagem. Porque se estamos falando hoje, nesse momento histórico, da população LGBTQI, estamos falando nesse momento histórico da população negra, estamos falando nesse momento histórico de qualquer grupo minoritário no nosso país, é porque conseguimos elaborar enquanto linguagem. E eu digo a vocês tranquilamente, da mesma maneira que ninguém aqui sabe, talvez Pepe, sobre a condição da mulher na China equatorial, sabe, no sul da China, nós não sabemos de boa parte daquilo que está sendo posto no mundo e que poderia ser abordado enquanto objeto. Porque nós não conseguimos nem elaborar como linguagem aquilo que já não está elaborado para nós enquanto proposta. E é interessante que quando as coisas chegam, e elas não chegam mais tarde ou mais cedo, mais tarde, elas chegam sempre com algum estranhamento e com recusas. Não quero nem ver isso aí, porque isso vai de encontro ao meu lugar já estável, assentado e cômodo no espaço da academia. E essa ação, pelo menos essa dimensão ética, parte de uma ética de si mesmo também, e isso é importante, que é, ao mesmo tempo que é de autodescoberta e de conhecimento de si mesmo, de conhecimento do outro, é de um processo quase duro com aquilo que você faz. Pelo menos eu me exijo muito naquilo que faço e gosto muito das pessoas que são exigentes também nesse sentido, é de questionar aquilo que somos. E a resistência implica, de fato, em questionar quem somos. Eu acho que, nesse momento histórico brasileiro,
latino-americano e mundial, porque não acham que Bolsonaro é um evento isolado na história contemporânea. Está aí Viktor Orbán, na Hungria, Rodrigo Duterte, na Filipinas, e muito antes deles está Putin e o governo da China nos dizendo alguma coisa. Eu não sei porque alguém lá no fundo está levantando a mão agora. Será o momento. Será o momento. Estamos falando de um contexto global no qual precisamos aprender, sobretudo do ponto de vista ético, a resistir. Porque se isso está aparecendo e existindo para a gente nesse momento, é muito provavelmente porque ele já foi elaborado como linguagem, ele já está dentro do nosso espaço sociedade, já é espaço de desejo, já é discurso concorrente, não é nada novo. Pratica guerra cultural, da mesma maneira que boa parte do nosso espectro da esquerda também o faz. E, ao banalizarmos a noção de resistência, dizendo que resistência é fazer um Twitter, é um post no Facebook, nós estamos, de fato, não compreendemos nem um pouco o que é a noção de resistência nesse sentido. Estamos banalizando a coisa, colocando-a num lugar comum, levando que boa parte do que fazemos, claro, que boa parte do que fazemos na educação é lugar comum, né? e senso comum. Mas e não estou falando dos campos que usam do senso comum para poder discutir isso, para fazer produção científica. Então, estou falando, de fato, do uso do senso comum como lugar, porque, por vezes, é o que nos sobra e é o que nos resta, e por isso fazemos. Então, pensar a resistência nesse sentido é reconhecer que esse discurso e esses discursos políticos que estão se construindo no nosso mundo foram construídos usando os mesmos mecanismos utilizados por nós mesmos, acadêmicos, por nós, militantes da esquerda, por nós, sujeitos do espectro progressista, por vezes sem nenhuma distinção, há embaixo do nosso nariz, e sem que consigamos desenvolver nenhum mecanismo para contrapor a esses processos. Portanto, resistir a isso não será feito nas mesmas bases que estão sendo propostas por esses grupos. Não vai ser criar um MBL que nós vamos ganhar do MBL, assim, para deixar uma coisa bem clara aqui para os grupos que estão aqui. Nem pensar um Bolsonaro que vai ser o processo que vai nos fazer ganhar do próprio Bolsonaro. Mas, de fato, pensar muito longe daquilo que estamos confortavelmente inseridos. Muito longe, mas muito longe mesmo. Tentar pensar em outras formas, em outras práticas. Porque, nesses contextos que já estão produzidos e construídos, nos quais o neofascismo se instalou, há resistência. O problema é que nós ainda não estamos indo lá perguntar a esse pessoal como é que eles resistiram esse tempo. Como é que eles estão resistindo nas Filipinas? Como é que eles resistiram na China todo esse tempo, desde a Revolução Cultural? Como é que está resistindo na Hungria, na Polônia e na Rússia? Em muitos momentos, o exílio foi a única forma de resistência possível. Não quero dizer a vocês agora que tirem passaporte e saiam correndo, mas em muitos contextos foi essa forma que se encontrou. Mas é possível pensar outras formas. A gente só tem que acionar um pouco mais essa dimensão ética da resistência em busca de algo criativo, né, que nos permita, de fato, pensar algo que seja diferente e não apenas diverso daquilo que já vemos fazendo e fracassando. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao professor Dr. Rodrigo Giraldo Quinteiro. Bom dia, boa tarde já. Me desculpo, eu não falo português, falaré em espanhol muito devagar.
Primero, quiero agradecer profundamente a la doctora Liliani, al doctor Rodrigo Matos, a las directivas de a diretiva da Universidade de Brasília por receber-me, pela hospitalidade, pela solidariedade. Estamos muito contentes por estarmos aqui, por isso falo em primeira pessoa, do plural, porque eu acredito que os meus companheiros compartilham, por isso que estou dizendo. Então, agradeço pelo acolhimento, mas também eu quero fazer Quero dizer umas rápidas palavras. Estamos muito impressionados pela linda cidade, pela cultura das pessoas, pela educação de vocês. Nós, a propósito do discurso do professor Rodrigo, neste momento, estamos resistindo nas ruas colombianas por uma lei de desfinanciamento muito forte. Há um recorte orçamentário muito importante para a educação no meu país. E quem acredita no meu país neste momento, na Colômbia, que a resistência deveria eu acredito que a resistência é algo muito importante e deve ser feita de forma direta, simbólica e com mobilização política e com outro tipo de movimento. Eu me preocupo um pouco com a hora. Me acabam de apresentar. Eu sou advogado, mas eu acredito, eu quero falar que eu sou mais professor do que o advogado. Eu sou muito mais professor do que advogado. Eu vou ter que falar mais de alguns pressupostos teóricos que tem a ver com a minha carreira. Então, eu vou ter que fazer algumas ponderações de direito. Eu vou ter que fazer algumas observações. Vou ter que falar do direito à educação. Eu vou ter que pedir perdão, porque alguns de vocês, eu sei que estão com fome. A minha proposta, então, se chama Pedagogia das Experiências, Constitucionalismo Popular e Constitucionalismo Popular, como fazer direitos com palavras. Aqui um pouco, eu me refiro do texto de como fazer coisas com palavras. E um pouco eu quis parafrasear Austin, porque a linguagem em direito é uma linguagem que não somente é utilizado do ponto de vista da estética da linguagem, mas também, de forma geral, as palavras do direito ordenam de forma beligerante, además ordenan con violencia. Además, son palabras disciplinares. São palavras disciplinares, são palavras violentas. Que em muitos casos e são palavras que em muitos casos terminam sendo arbitrárias. E nesse sentido, quando eu digo como fazer, palavras com direito, essa seria uma proposta um pouco mais emancipatória, da perspectiva tradicional do direito, como concebeu Max Weber, no sentido da legítima força estatal, com um direito que deveria ser mais distinto, com um direito que deveria ser um pouco mais diferente e ensinar aos estudantes que existe lo jurídico, que não é essa lógica da violência legítima estatal, e de ensinar aos estudantes que existe uma lógica de poder. A pessoa que vocês estão vendo aí, na imagem ao fundo, na parte de cima, Hans Kelsen. Hans Kelsen, bueno, aclaro que voy a decir
Voy a hablar muy mal de Kelsen. Eu vou falar muito mal de Kelsen. Mas eu quero esclarecer que não é porque eu tenho que eu tenho aversão a ele. Esse autor teve particularmente no direito colombiano. Mais ou menos bem a vida de Hans Kelsen. E não somente foi jurista rigoroso, sino também ele foi social demócrata. Ele escreveu algo de filosofia. Ele é um tipo bastante interessante, mas trabalhou na perspectiva dos papéis, e ele dizia que no momento de fazer direito tinha que separar a lógica jurídica de todo tipo de lógica social, de todo tipo de lógica política, de todo tipo de lógica cultural. Isso é muito contraditório, porque foi um dos primeiros autores que teve que exiliar-se, que quando Adolf Hitler assume o poder, porque ele foi um autor judeu. Inclusive, quando perguntaram em uma entrevista se ele considera que o direito alemão era um direito com lágrimas nos olhos, ele reconhece que efetivamente, sim, para não perder coerência, ele é um autor, então, que admiro profundamente. E eu disse em vários cenários, ele é o Albert Einstein do direito. Eu tenho por ele um profundo respeito, mas nas traduções que foram feitas em alguns países latino-americanos, e para não cometer uma imprecisão e não ser desrespeitoso, porque eu não conheço e declaro aqui a minha ignorância, eu vou falar de como foi, digamos, a tradução ou o transplante que foi feito da teoria. Basicamente, propõe um ordenamento jurídico matemático onde as normas jurídicas têm sentido. Ou seja, a norma mais importante, que ele denomina como norma hipotética fundamental, explica as normas, e que o direito, em tal sentido, deve ser um direito sistemático, que deve ser um direito lógico, que deve ser um direito fechado, hermético, e que não existe nenhuma possibilidade de diálogo, então, com outras disciplinas das ciências sociais, mas o direito deveria ser entendido como a física, como uma matemática. Isso eu acredito que no seu contexto histórico esteve muito bem, mas contrário a isso, a proposta é uma proposta de ordem política que diz que o direito é profundamente político, é profundamente social, mas eu gostaria de dizer que Smith foi um dos teóricos do ponto de vista jurídico, como conta na sua biografia. Reuters é o mais importante do nacionalismo. Então, digamos que o que pretendia era brindar o direito para que o direito não se contaminasse da política, e querendo fazer isso, como grande pensador, terminou assentando as bases do paradigma de uma forma muito forte, que foi interpretado no meu país de uma outra forma. E como foi interpretada essa tendência jurídica? A hipótese é que essa tendência foi interpretada a partir de uma perspectiva eu vou dizer de uma forma de uma espécie de neurose obsessiva, ou seja,
Os juristas colombianos, nós começamos a gerar a partir de Kelsen uma neurose obsessiva de caráter normativo, onde nós chamamos a pirâmide de Kelsen. Não foi Kelsen quem propôs, mas foi um discípulo dele, um estudante. Eu aproveito para dar crédito a ele, porque ele fala, todos falam de Kelsen, mas foi Merck quem popularizou essa pirâmide, e nós começamos a entender então que a lógica normativa estava totalmente separada do direito. Ou seja, Kelsen dizia que toda norma merece ser interpretada. Então, por isso, nós interpretamos na Colômbia, e não foi Kelsen, mas uma tendência de caráter formalista, que é uma coisa diferente de Kelsen, que foi uma tese que vem, digamos, transferida da tradução que nós fazemos do Código Napoleônico, o Código de 1804, e com esse Código de 1804, a partir da tradução que é feita por Andrés Bello, chega à Colômbia na versão da Lei 153 de 1807, um grande texto, eu tenho que dizer isso, é um texto maravilhosamente bem escrito, é um texto com o qual, por exemplo, ensinou a ler durante um tempo as crianças no Chile. Essas pobres crianças, digamos, assim foi como foi feito. Essas crianças aprenderam a ler e a escrever, e o senhor Andrés não tem a culpa de nada do que eu estou dizendo. É bem diferente. O que ele faz é uma magnífica tradução desse código. Nós o incorporamos, e a partir disso aparece já o ponto de vista educativo e informativo no ensino e aprendizagem do direito na Colômbia, um aforismo romanista que reza, dura a lei, mas a lei, isso, o que nós devemos ensinar ao estudante, e muitos de nós aprendemos tristemente leis, memorizando o Código Civil. O que os nossos professores nos perguntavam nos exames eram as normas de memória, de cor, o que dizia o Código Civil, e isso vai marcar um primeiro momento educativo do ponto de vista do ensino, aprendizagem, do direito, muito forte no meu país, que ainda persiste, com uma tradição que eu insisto, é uma tradição. Ou seja, temos uma diferença de quase 3 séculos com relação, por exemplo, Europa, onde isso já está muito superado. Os juristas que foram estudar na Europa não somente ensinam ou é vendida a ideia de um formalismo jurídico forte, do que se chamou a Cátedra Napoleônica, onde estudantes de direito, ouvindo o que o professor recitava de um Código Civil, precedido por um Cristo, precedido ainda de um ponto de vista hermenêutico bastante fechado, somente ensina isso e não ensina que também há um antiformalismo, ou seja, que também existe uma sociologia jurídica, que há uma possibilidade de ver o direito diferente. O direito também pode ter relações com os movimentos sociais, que o direito também pode ter diálogos interdisciplinares com outros saberes. Bom, vem a Constituição colombiana, a Constituição de 91, e nós revisamos a Constituição, e a Constituição é muito, entre aspas, diferente, é muito pluricultural, é muito intercultural, tanto que cada vez que eu ensino essa Constituição aos meus estudantes, eu lhes digo, eu gostaria de viver em um país como o que diz a Constituição, porque claramente uma coisa é o país que diz a Constituição e outra coisa é o
país que realmente vivemos. E o estudante de direito está então lá no seu local, digamos, no seu código civil, na sua tradição mais conservadora, ou o que diz a Constituição, na versão, digamos, mais moderna, é o que é o mundo, quando o mundo claramente é outra coisa, bem diferente. Bom, então, onde nós chegamos? Ao ponto de vista social, prático, a uma eficácia simbólica do direito. Na Colômbia existe uma hiperinflação normativa, mais ou menos neste momento, nessa data. Isso mudou porque não muda nem por ano, mas por meses, mais ou menos umas 58, 59 emendas à Constituição. Isso nos permite dizer, então, que a Constituição da Colômbia, modelo 91, é uma Constituição totalmente diferente da versão 2018, perdão, a que foi concebida na Constituinte de 91. E outro tanto, em matéria legislativa, há uma hiperinflação legislativa e a crença de que tudo na Colômbia se soluciona com leis. Ou seja, agora vem a lei de desfinanciamento, que a chamam de financiamento, mas realmente uma lei de desfinanciamento, e com isso, entre aspas, vamos solucionar o problema da educação superior na Colômbia. Bom, então, uma eficácia, isso do Código de 1680, diziam os nossos ancestrais e os nossos antepassados, o direito é acatado, mas não se obedece. Isso evoluiu a algo que depois dizemos coloquialmente o direito é para alguns, referindo-se principalmente aos camponeses de uma região nossa, a um departamento que é o departamento de Boyacá, dizendo que a lei somente é para os pobres, porque a lei aos ricos nunca chegou. Então, é uma eficácia simbólica porque é uma eficácia tremendamente parcializada, onde o direito é regido para uns e para outros. Enquanto acontece, os estudantes de direito estão acreditando que as coisas no nosso país, que o desenvolvimento de uma sociedade claramente entrópica, claramente desorganizada, é o modelo de sociedade perfeita, e o direito faz ver no papel, quando na verdade é uma coisa muito diferente. Por exemplo, nos primeiros semestres você estuda uma coisa, uma sociedade bem organizada, e nós com a sociedade, uma sociedade bem diferente que nós temos neste momento. Isso cria algo muito diferente entre a codificação e a realidade. Então, considerando tudo isso, nós fizemos uma proposta de constitucionalismo popular. O constitucionalismo popular, tal qual como conceberam Richard Parker e Cheriwinski nos Estados Unidos, é uma crítica ao papel que tem a Corte Suprema norte-americana nos Estados Unidos, a qual consideram uma corte muito elitista, uma corte que está parcializada e que não atende aos direitos das minorias e aos direitos de caráter universal. Um pouco, então, nós trazemos a ideia de constitucionalismo popular a partir de uma dinâmica mais do Sul, um constitucionalismo do Sul, um pouco aqui, parafraseando a Boaventura de Souza com o tema das epistemologias do Sul, e o que nós fazemos é, a partir da perspectiva de aula estendida, com os estudantes
de direito, levá-los às ruas. Levá-los às ruas. Seria isso. Não fiquem transitando por sua epifania, pelas quimeras. Esse é um fetiche normativo que nada tem a ver com a realidade. Nós levamos as comunas, particularmente na minha cidade, há duas áreas muito conflituosas, uma área de 22 mil pessoas e de 25 mil pessoas. Em termos de números, para vocês isso é muito pequeno, mas para nós é um número importante. Estas favelas têm problemas nos objetivos do milênio. E aí há meninos e meninas. Nós falamos de força ou de uma abreviação, entendendo que são jovens que nem estudam nem trabalham. São pessoas que não têm nenhum tipo de possibilidade de chegar ou de acessar a educação superior. E acreditamos que, do ponto de vista do ensino e aprendizagem, estamos fazendo um favor a ambos. Aos estudantes, sim, explicando-lhes que o mundo é outro, que a realidade é outra, além da normativa, e os meninos e as meninas destas favelas, destes locais, ensinando a eles e dizendo o que eles podem fazer em matéria de direitos. Na fotografia, vocês podem ver que ele se chama Roger. Não tenho nem ideia quais são os sobrenomes. O sobrenome Roger faz hip hop. Roger faz também beatbox. Roger faz rap. Roger também fez a sua casa. Roger tem uma extensão de terra pequena, é uma invasão, e nessa pequena extensão de terra construiu a sua casa com publicidade política. Sim, eu vou utilizar um termo que foi muito criticado aqui. O professor criticou perfeitamente, que é o empoderamento. Acredito que se o verdadeiro empoderamento que faz Roger é o empoderamento. Sabe que ele não vai ter acesso à educação superior, sabe que não tem nenhuma outra possibilidade, mas ele se sustenta e se mantém isso, sobreviver com a sua família, além da arte e de outras coisas fornece para ele. Aqui é uma das favelas, a favela São José. Basicamente, para nós, isso é pedagogia de experiências. Isso parte muito do instinto, porque nós não somos etnógrafos, não temos esse tipo de conhecimento, mas falamos para eles, falamos para os jovens que moram ali. Vejam, esse caderno aqui, idílico, fantasioso, que chama-se Constituição, pelo menos do artigo 86 em diante, serve para alguma coisa. Vamos apresentar uma ação tutelar, porque na Colômbia os direitos se conseguem e são otorgados na luta. Ninguém vai dar outorga por filantropia ou por altruísmo. E, em virtude dessas ações constitucionais, então conseguimos coisas. E por isso conseguimos, por exemplo, de que sejam atendidas a esposa de Roger em estado, e quando ela estava grávida, conseguimos que os ônibus cheguem até aquela favela, São José, e isso obviamente é feito por nós, professores, nossa condução, mas são feitos pelos professores, perdão, pelos estudantes, sem que seja uma luta ingênua. Isso simplesmente a resistência política deve continuar, e frente a essas condições, às vezes a gente tem que recorrer ao direito para obter certo tipo de prerrogativa, certo tipo de coisas. Acreditamos o que acontece nessas favelas, o que a Corte Constitucional do meu país denominou como estado de coisas inconstitucionais, e é quando
de forma maciça, de forma universal, vão ser onerados os direitos a um amplo grupo de pessoas. E como sabemos que é muito pouco provável que os juízes nos escutem na Colômbia e que atendam o que um professor doido, maluco, está fazendo com um grupo de jovens. Estamos tentando levar essa nossa proposta ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e para ver se nesse âmbito somos escutados. Aqui vocês podem ver com as clínicas jurídicas, centros de atendimento jurídico comunitários ou itinerantes. O que significa isso? No nosso país existem uns escritórios jurídicos e esses escritórios jurídicos atendem, e voltamos para a questão da linguagem, o que chamamos dentro da normativa como o atendimento de advogado de pobres. Só essa afirmação dentro da linguagem é pejorativa, é atrevida, mas são as pessoas das favelas que são aquelas que têm que usar esse tipo de escritórios jurídicos. O que criamos foram os escritórios itinerantes que as pessoas não vão para aquelas escritórios, mas nós vamos para as favelas e atendemos a população, e também estando fora da norma que eu estou mencionando. Essas são um pouco as nossas experiências e muito obrigado. Agora eu passo, então, as questões da plateia. Acho que lá atrás, Miguel. Já tenho. Não, Rodrigo. Rodrigo, quando você estava falando, e eu gostaria de colocar exemplo da política, elitização da política na Colômbia, não é que eu estava concordando, é um problema que continua se estendendo. Eu escutei aos três e vejo o conceito de resistência como se os três estavam juntos dentro daquela expressão desse termo de resistir. Para os três, Rodrigo, qual é a expressão genuína na pedagogia que possa conter a palavra resistir? Para Christian, como resistem os professores, ou como os professores constroem esses espaços, e ainda que existem resistências internas. E para outro, Rodrigo, será só a Constituição da Colômbia que temos que resistir? Não é uma Constituição que talvez nos leva, mas estamos como resistindo só? Gostaria de agradecer o exercício linguístico e compartilhar conosco. Perguntas, mas eu acho que o Miguel já fez 3, né, Miguel? Um para cada. O que você acha, Rodrigo? Responde primeiro as questões do Miguel. Olá, gostaria de fazer uma pergunta para Rodrigo, outro Rodrigo. Gostaria de que você comentasse quais os autores que você utiliza para trabalhar com as pedagogias experienciais que você citou. Obrigada. Rodrigo Matos, sua palestra me fez lembrar uma conversa que eu tinha com um médico homeopata que me consultava, que eu consultava com ele,
E eu explicava a ele minha resistência em relação às instituições, né, a todas as instituições, do casamento, aos hospitais, da escola, à igreja. E ele me falava que era impossível construir uma vida em cima do não. E você me trouxe esse tema aqui hoje. Eu gostaria de saber de você sobre as práticas de se construir uma vida em cima do não, que não sejam áridas. Como fazer essa construção ser fértil e ser afirmativa, ser produtiva. Talvez eu esteja resumindo aí a questão toda da sua palestra, mas é isso aí que eu tenho para perguntar. Então, a mim me tocam duas respostas. Vou respondê-las de maneira bem pragmática. O almoço já nos toca, e muita gente aqui provavelmente esteja com fome, incomodada com o fato de ter gente falando na hora do almoço. Então, respondendo a Miguel, se existe uma palavra que se relaciona intimamente com a noção de resistência no contexto da escola, também, e aí estendo a noção de escola à universidade e às práticas que temos, seria a noção de liberdade. Porque ao podermos resistir e ir de encontro, e nesse sentido resistir de fato àquilo que nos é apresentado, nós só podemos fazer isso na medida em que somos livres, ou que conseguimos pelo menos pensar a partir de uma noção mais concreta de liberdade. Isso já nos foi provocado há muito tempo por nosso, talvez o intelectual brasileiro diaspórico mais de carreira, mais conhecida fora do nosso país, que é o Paulo Freire. Porque foi um sujeito que produziu resistência do ponto de vista ético, né? Ele fez opção pelo exílio, porque muita gente não se exilou. Às vezes eu lembro aos sujeitos, quando eles falam do período ditatorial, da perseguição a Freire, eu falo, Freire se exilou. Muita gente, na mesma condição dele, não. Permaneceu. Se alinhou ao discurso do regime. E depois, ao final do regime, voltou a falar em resistência, em luta, em liberdade, em outras coisas. Ele foi o que fez o testemunho, ao final, de quem fez a opção ética pela resistência. E foi uma opção ética que custou muito a ele. Né? Quem já leu os textos mais autobiográficos de Freire, ele sabe do quão foi sofrido para ele fazer essa opção pelo não e ir para fora do país por fazer essa opção pelo não. Enquanto outros sujeitos se resignaram no ensino dos pressupostos de uma educação mais cognitivista e, portanto, mais palatável a um regime ditatorial. Por exemplo. É só um exemplo de como você pode não resistir e, nessa não resistência, se adequar ao lugar em que você está. Lembrem-se do nosso horizonte formativo, como ele é extremamente cognitivista e quase nada culturalista, social, e quase nós todos aqui nos formamos numa pedagogia que ainda vinha da ditadura e, portanto, uma pedagogia que ainda insistia que tudo se fazia por processo psicológico de aprendizagem, ensino-aprendizagem, e não existia nenhuma outra dimensão fora. Isso foi tudo conquista dos anos 90 para cá, de gente que pôde pensar fora desse lugar. E eu sempre lembro vocês, ele fez a opção pelo não, pela resistência, e custou caro. Então, e já tentando responder a sua pergunta, não é agradável. Quando a gente faz uma opção, e aí que eu posso dizer, uma opção que não é apenas epistemológica, aí entramos numa outra dimensão, como você trouxe questões que estão marcadas por questões que não estão apenas na academia, como o casamento, ou até uma opção de tratamento e outras coisas que dizem não também. Não é uma opção fácil, não é uma opção agradável. Você não se torna a pessoa mais agradável, mas talvez como Freire, ao final, você possa dar o testemunho de quem resistiu, de quem não aceitou e quem foi de encontro àquilo. Claro, todo dentro da nossa limitação, nós temos uma série de limitações daquilo que podemos fazer. Eu estou falando aqui dentro de uma condição muito cômoda, de uma dimensão epistemológica, sendo professor da Universidade de Brasília. Isso é uma condição muito cômoda para dizer essas coisas. Eu não sei qual a condição de resistência de fato que vai ter uma tribo indígena.
num contexto em que se avizinha e que se diz a uma tribo indígena que ela é ilegítima, porque ela não produz tal como o agronegócio. Ou ontem, em que um ilustre deputado disse que prenderia uns 100 mil por ele, né? Umas 100 mil pessoas, ele disse isso, né? Por ele prenderia umas 100 mil pessoas. Imagine o que seria prender 100 mil pessoas que discordam dele nesse país, assim, né? Parece piada, mas foi um político que falou isso. Então, isso nos diz um pouco, né, do que se avizinha, do ponto de vista do discurso também, que as práticas serão outras, já sabemos, né, pela própria construção. Mas eu penso nisso, assim, a prática não é... A prática é uma prática de resistência, ela nunca é fácil. Ela não é agradável. Ela não é agradável para a pessoa e não é agradável para os demais, né? Ontem, quando caminhava com um amigo que agora saiu, um espanhol, o Pepe, ele perguntou para mim, mas você fala muito duro, habla muy duro, como se fala em espanhol, nos contextos e tal. Como é que você... Eu falei, eu só sei fazer isso. Se eu soubesse falar de outra forma, eu falaria de outra forma. Eu estaria falando de outras coisas. Eu só sei fazer isso. Me criei nessa tradição. É com isso que eu aprendi que era academia, e é nisso também que eu me inseri, entendendo que era o meu lugar enquanto sujeito. Então, eu não tenho muita saída. Eu só tenho isso. Então, e sei que é desagradável. Para mim, muitas vezes por vezes é solitário, né? Assim, no ponto de vista da produção, é solitária. Você encontra vozes que se juntam à sua, mas assim, num contexto universitário e de uma faculdade de educação como a nossa, que tem 90 e tantos professores, você encontra poucos com essa disponibilidade. São poucos mesmo que estão dispostos à resistência. Muitos gostam do discurso da camisa jocosa, ou a camisa que mostra alguma posição partidária, mas, do ponto de vista epistemológico, são mais conservadores que o Bolsonaro, às vezes. É bom que se diga. Mais conservadores que o Magno Malta, para deixar aqui bem claro, assim, em muitos termos. E ser provocador, como sempre sou. Muito obrigado. Muito bem. Respeito à resistência, o primeiro a resistência é uma emergência dentro da condição humana, mas temos que ver o mundo que tocou vivenciar cada sujeito para entender a sua resistência, o contexto e o acontecimento que ele viveu. Na Colômbia, algumas classes sociais estão fazendo resistências, não consumindo carne pelo cuidado do meio ambiente, pelo ecológico. Existe outro grupo de millennials que sua resistência é não aparecer nas instituições, não tirar carteira de identidade, de licença de conduzir, sua identidade estudantil, fazendo a resistência do controle institucional. Mas, no caso do meu colega Rodrigo, o que não tem nada tem que fazer resistência frente ao sistema para poder sobreviver. E, então, a resistência é de acordo ao contexto, mas a resistência também, desde a linguagem dos problemas, dos poderes que falou o professor Miguel, mas pode se converter em moda, porque o que já falamos há muito tempo, essas narrativas que são, inclusive, mostram que a resistência tem que ser mercantilizada porque perde força. E quando você vai para uma livraria, não sabe qual resistência escolher, porque todos são livros de resistência. Quando você tem um movimento musical, como na sua época, Rua 13, que cantava a resistência latino-americana e estava, depois de um ano, estava sendo convidado para os prêmios Grammy. Quando as culturas urbanas começaram a fazer a resistência ao doutrinamento inculcatório aos punks, que colocavam o cabelo em pé, e o mercado já criou seu próprio
gel para seu cabelo, aos roqueiros para que... Então, a resistência tem que ser muito inteligente, porque toda resistência se converte em mercado finalmente. E como os acadêmicos, para estar no mundo da resistência, porque é o acadêmico que vende, começamos a construir uma resistência desde os discursos e não desde a militância. Agora, a pergunta, como os professores fazem a resistência na Colômbia? Primeiro, é repensar numa escola com mais esperanças. Na escola e na Colômbia foi vendida como uma escola resiliente. É nesse mundo que estamos e temos que ver como resolvemos a nossa situação, mas a esperança mostra outros caminhos possíveis. Um segundo momento também é resistir, renovando as nossas práticas. As práticas da resistência, que foi falado pelo professor Rodrigo, são trabalhadas. Catine Watts trabalha no Equador, as práticas das pedagogias, das experienciais, é sair do comum, daquele lugar comum dos professores que chegam no seu região de conforto, têm o seu dinheiro, o seu salário e vão para sua casa. E não tem um sujeito ali que indica um número e uma nota. Então temos que renovar essas práticas. É um terceiro momento de resistência. E o quarto momento de resistência para o professor colombiano é o que eu estou fazendo agora no Brasil. Na Colômbia, a educação não é gratuita e universal. O doutorado que eu estou fazendo vale aproximadamente R$100.000 na Colômbia. E meu viagem aqui no Brasil eu estou pagando do meu bolso, porque um professor na Colômbia, com a condição de adoctrinamento, de hegemonia, de elites que manejam o poder por séculos, o mais fácil é que seja uma escola sem pensamento crítico, uma escola que não questione, uma escola que seja muito tranquila, mas com professores que possam começar a conversar com outros níveis de resistência onde já teve resultados. E isso é perigoso. Falar do perigo num país onde está tudo controlado, a resistência é a maior. E todos os professores estão fazendo isso. Muitos professores estão fazendo isso. Muito obrigado. Eu gostaria de responder, acredito que é o contrário. Nós não estamos como colombianos resistindo à Constituição, mas ou não estamos suportando a Constituição, mas nós estamos resistindo à Constituição. Nisso gostaria de ser, nesse aspecto, conservador, mas acreditamos que nós, desde o ponto de vista jurídico, temos uma magnífica Constituição. O que temos é um país muito precário, que é diferente. Mas a Constituição, como tal, ela não tem máculas, é um grande texto. O que desejamos é que a Constituição seja mais minimalista, não tão maximalista, mas temos que ser conscientes e saber onde estamos colocados. Não sei se morássemos na Dinamarca, Suécia, Noruega, talvez seria suficiente que a Constituição diga quem manda e quem obedece. Mas nas nossas condições na Colômbia, que são condições econômicas entrópicas, que são de sociedades desordenadas, precisamos de constituições que digam muitas coisas. Por exemplo, o artigo 11 diz que o direito da vida é inviolável e não vai ter pena de morte. Se disse isso, é uma afirmação de que, na verdade, o direito à vida não é respeitado na Colômbia. Disse o direito à saúde é um direito universal e gratuito. Num país um pouco melhor do que temos, talvez não seria necessário reafirmar isso numa Constituição. Nesse momento,
que nós estamos pensando no futuro colombiano. O artigo 67 da Colômbia diz que o direito à educação é universal e gratuito, mas depois diz, mas todo aquele que possa financiar vai ter que financiar a educação, vai ter que pagar pela sua educação. Nesse sentido, a Constituição é necessária, gostaríamos não tê-la, gostaríamos poder entender com outras lógicas, outras linguagens. Porque a linguagem é o direito, é coercitivo, porque a linguagem é um direito, mas enquanto assumimos uma civilização diferente e um estado diferente de comunicar-nos entre governo e associados, eu acredito que a Constituição que nós temos é a melhor. E deveríamos abraçar essa Constituição. Isso para responder ao professor Miguel. E com relação à pergunta que você faz, eu recomendo muito o ponto de vista do constitucionalismo popular, autores como Richard Parker e Cherwisker, que têm um texto sobre constitucionalismo popular norte-americano. Mas, digamos que esta ideia de fazer aula estendida e abrir-nos às comunidades se deve a Santi Romano, que propôs algo que denominou a teoria do ordenamento ao direito. Ele era magistrado da Corte Suprema e lhe disseram que precisamos que vá a Cecília, muito positivista. Quando volta, ele disse, não acredito que o direito são as normas, que o direito é o que nós estamos fazendo aqui neste tribunal. Em Sicília, o direito é o das máfias. Então, devemos começar a entender que o direito não somente é o normativo, mas outro tipo de coisa. E no contexto latino-americano, do ponto de vista da resistência constitucional, me parece muito importante os postulados de Roberto Gargarella, da Universidade de Buenos Aires. Então, mesas entre lugares das narrativas, 11º Inforpex. Bom almoço para todos, né? Até mais.